Após você ter aprendido as medidas de tendência central, moda, média e mediana, agora o próximo passo para realizar uma análise dos dados obtidos em uma pesquisa é calcular as medidas de dispersão. E para determinar as medidas de dispersão, nós vamos determinar a amplitude e a variância. E lembrando que nessa aula você vai aprender a calcular a amplitude. Já marca aí para você não esquecer, tá bom? Então vamos começar falando o que é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento do conjunto, do valor daquele elemento, de um conjunto obtidos em uma pesquisa. Tá, então vamos simular aqui, ó. Eu coloquei aqui dois conjuntos de notas obtidas por um aluno na escola, faz de conta. Na disciplina de matemática, né? Vamos falar de matemática, ó. Tô vendo que esse cara aqui, ó, não estudou muito bem, né? Tirou 3,5, não deve ter visto as aulas do canal, né? Então vamos lá começar. Faz de conta, então, que aqui eu tenho as notas do Rafael. Você aí que tá me assistindo se chama Rafael? Conhece alguém que se chama Rafael? Ah, e a da menina, agora deixa eu ver. Aqui vamos colocar uma menina para comparar, deixa eu ver. Você tá me assistindo aí, se chama Sofia? Então vamos colocar aqui Sofia, com F mesmo, tá bom? Assim, ó, Sofia. Então eu tenho as notas da Sofia e as notas do Rafael. Vamos então aqui calcular as medidas de tendência central, que são a moda, média e mediana. Então vamos começar calculando a média aritmética. Bom, a média aritmética eu vou somar todas as notas aqui obtidas pelo Rafael e vamos dividir por 6. Então vamos fazer o cálculo mental, ó, vai lá. 3,5 mais 4, 7,5, ok? 7,5 com meio aqui, 8 com 6, 14. 14 com 6, 20. 20 com 9, 29. Com esse meio, 30. Com esse 9, 39. Olha o jeito que eu fiz o cálculo. Você também faria assim? Então, somando todas as notas, nós vamos encontrar 39. E aí eu devo dividir 39 por 6. Dividindo 39 por 6, nós vamos obter 6,5, ó. Para você que está na dúvida, anota aí, ó. 39 dividido por 6. 39 por 6 são 6, porque 6 vezes 6, 36. Aqui sobram 3. Bom, 3 não divide o 6. Eu preciso transformar 3 inteiros em 30 décimos. Por isso eu coloco o 0 e a vírgula. Então agora são 5, ó. 5 vezes 6, 30, com o resto, 0. Marca bem a divisão, que eu sei que vocês aí têm dúvida em divisão. Média, 6,5. Agora, vamos colocar aqui qual é a moda. A moda em um conjunto de dados é aquele que mais aparece, que aparece com maior frequência. Ó, e se você tem dúvida nesses conceitos moda, média e mediana, você pode encontrar as aulas da Giz aqui no canal. Tenho todas elas, você encontra o link na descrição. Os links na descrição, tá bom? Bom, a moda, qual é a sequência, qual é o termo, quais são os termos que mais aparecem nessa sequência? É o 6,5, né? Então a moda vai ser o 6,5 aqui também. E a outra medida que nós vamos encontrar vai ser a mediana. Bom, a mediana é o termo central em uma sequência de dados. Vou apagar aqui a divisão. Você marcou já? Já marcou? Então tá. Então vou apagar e vamos pensar na mediana. A mediana é o termo central. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu tenho 6 termos, uma quantidade par, nós vamos pegar os dois centrais e fazer a média desses dois termos centrais. Aí fica fácil, ó. Esse se elimina com esse, vamos pensar assim. Esse com esse, sobrou aqui os dois centrais. Não sobrou? Analisou bem que sobrou os dois centrais? Então vai ser 6,5 mais 6,5. E eu divido por 2, porque são dois centrais. 6,5 mais 6,5, 3. Dividido por 2 é o próprio 6,5, né? Ó, então você observou que a média, a moda e a mediana aqui nesse conjunto de dados de notas, né, do Rafael, ficou igual a 6,5. Todas elas estão iguais. Tudo bem. Por enquanto não posso tirar nenhuma conclusão ainda. Vamos fazer agora da Sofia. Cadê a Sofia que está me assistindo aí em casa, hein? Média das notas da Sofia. Vamos ver quem tá bom em cálculo mental. Vai ser 5,5. 5 com 6, 11. 11 com 6, 17. Com meio, 18. 18 com 6, 24. 24 com 7, 31. 31 com 7, 38. Meio com meio, mais 1, né? 39. Ah lá, também deu 39. 39 dividido por 6. Como a gente já sabe a resposta, 6,5. Agora, a moda. Qual vai ser a moda aqui das notas da Sofia?
também 6,5, né, gente? Eita, 6,5. E aí a mediana, que você já deve estar falando, ah, Gi, está igualzinho, né? A mediana pega os dois termos centrais, que vai ser 6,5 também. Então, eu tenho a mediana, a moda e a média, elas são todas iguais. Por que, Giz, que você fez assim? Você deve estar perguntando aí, por que os dados estão dando iguais? Porque nós estamos analisando, né, esse conjunto de dados obtidos na pesquisa das notas do Rafael e da Sofia. Então, quer dizer que aqui eu não posso tirar nenhuma conclusão ainda, né? Porque as medidas de tendência central todas estão iguais. E é por isso daí que nós vamos falar das medidas de dispersão, que é para analisar o quanto esses dados, essas notas estão espalhados. Vamos pensar assim, medidas de dispersão, que estou falando aqui da amplitude, é para a gente verificar o quanto espalhado estão esses termos, tá? Esses valores, essas notas. E uma outra observação que você deve marcar aí é que só é válido para variáveis quantitativas, aqui o que eu estou fazendo, variáveis quantitativas. Então, chegou a hora de calcular finalmente a amplitude. Como você já leu ali, que é a diferença entre a maior e a menor nota de cada aluno. Então, para isso, dá uma olhada aqui, ó. Já preparei um outro quadro aqui para você, com a amplitude das notas do Rafael, ó. Rafael, 9,5. Olha aqui, 9,5 não é a maior nota do Rafael? E a menor nota não é 13,5? Olha o que eu fiz. 9,5 menos 3,5, que resultou em 6. Amplitude das notas do Rafael. Agora, olha da Sofia. 5,5 a menor, 7,5 a maior. Então, o que eu fiz? Olha aqui. Peguei a nota da Sofia, maior nota que é 7,5, menos a menor nota que é 5,5. Obtive 2 pontos. E agora eu já posso fazer uma análise dessas informações, que é assim, gente, marca bem. Quanto menor for a amplitude, olha aqui, ó, quanto menor for a amplitude, que no caso a menor amplitude é da nota da Sofia, mais concentrados estão essas notas, ou seja, mais próximas dessas medidas de tendência central média, moda e mediana, as notas da Sofia estarão, ó, estão todas próximas a essas medidas que nós encontramos aqui. Como agora as notas do Rafael, a amplitude das notas do Rafael está um valor bem mais alto em relação à amplitude das notas da Sofia, nós podemos concluir que as notas do Rafael, elas se encontram um pouco espalhadas, um pouco dispersas, vamos dizer assim. Então é a partir disso, analisando as medidas de dispersão, aqui nesse caso a amplitude, que nós podemos ir tirando conclusões a respeito de um conjunto de dados, nesse caso, a respeito de um conjunto de notas de 2 alunos de uma sala de aula. E vamos fazer um outro exemplo também, que ocorre muito na vida real, além das notas, né, que vocês aí utilizam a todo momento, que é em relação à temperatura. Não fala lá no rádio, na notícia, no jornal lá, ai, a média de temperatura foi tanto, a variação de temperatura foi tanto. Então, vamos calcular agora a amplitude quando nós falamos de temperatura. Então, na cidade do aluno, faltou colocar o nome do aluno aqui. É que eu estava esperando ver quem é que está me assistindo para botar o nome do aluno ali. Vamos lá ver qual aluno que eu vou completar? Você se chama como? Daniel. Então, vamos colocar aqui Daniel. E se o seu nome não for Daniel, deixa nos comentários para eu saber qual foi o seu nome para a gente ter colocado aqui na questão. Observou-se que a temperatura mínima foi de 22 graus Celsius e que a temperatura máxima foi de 35 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura? Então, como aqui está pedindo a variação, vai ser o quê? Vai ser a diferença entre a maior temperatura registrada. Então, vai ser a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. E quando nós fazermos a diferença entre a maior e a menor, vai ser o quê? Vai ser o cálculo da amplitude. Daí a gente fala que a amplitude térmica, tá bom, gente? A amplitude térmica. Já sabe qual é o resultado aí, então, dessa amplitude, dessa variação? Maior valor, a maior temperatura foi de 35 graus. Então, vai ser 35 menos a menor, que foi de 22. E 35 menos 22 vai ser 22 para 35, 13 graus. Então, quer dizer que a variação
A diferença entre a maior e a menor foi de 13 graus, que é a amplitude térmica. E uma outra coisa, aproveitando o mesmo contexto que você pode utilizar também, é calcular a média das temperaturas naquele determinado dia. Você já não viu na notícia do jornal, por exemplo? A temperatura média hoje foi D. Então, para nós calcularmos a temperatura média, vamos colocar aqui, ó. Já aproveitando, né, o contexto aqui, ó. A temperatura média. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar o valor da maior, pode ser na ordem, ou também pode ser aqui na adição, tanto faz, tá? 35 mais 22, que é a mínima mais a máxima, dividido por 2, porque você tem duas temperaturas. 35 com 22, 30 com 20, 50, 5 com 2, 57. Dividido por 2, ó, vamos lá. Quem tá bom de cálculo aí? 57 dividido por 2 vai ser 2, porque 2 vezes 2, 4, sobram 1. Abaixo 7. 17 por 2, 8, porque 8 vezes 2, 16. Sobram 1. 1 inteiro não divide 2, eu transformo esse 1 inteiro em 10 décimos. Por isso eu coloco a vírgula, que vai ser 5. 5 vezes 2, 10, com o resto 0. Então, veja que nós vamos encontrar 28,5 graus Celsius para o cálculo da temperatura média lá na cidade do aluno Daniel. E na sua cidade faz muito calor? Como que é a temperatura aí na sua cidade? Aqui na minha é bem quente, gente. E aí na sua? Conta aí pra mim. E se você gostou da aula, ó, deixa aquele like pra Giz. Você também pode se inscrever no canal e compartilhar a aula com os seus colegas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!